Então estamos aqui nessa noite, nessa quinta, para receber algo de Deus. Você acredita que veio para receber algo de Deus? Eu tenho um tema no meu coração para compartilhar com vocês. Eu quero que você diga para quem está do seu lado, diga assim: eu não sei se você sabe, mas você foi chamado para romper impossibilidades. Amém? Você acredita nisso? Essa é a palavra que veio no meu coração quando meditava para esse culto dessa quinta, nessa noite, rompendo impossibilidades. E nós estamos olhando para um texto, né, que Jeremias está sendo o homem que Deus está usando para trazer essa vertente para cá, para o nosso conhecimento. E a Bíblia diz que ele está no meio de uma crise nacional, né? Então, quando você começa a estudar o contexto de Jeremias, é importante que você saiba que ele viveu mais ou menos no século 6 antes de Cristo, e naquele momento, depois de vários reis que já haviam passado por Jerusalém, né? Muitos deles, a maioria deles, estavam fazendo o que era mal perante o Senhor. Então ele foi contemporâneo de um rei chamado Josias e outros reis que vieram depois, e cada um deles, né, eles foram cumprindo alguma parte da aliança, mas eles foram deixando de cumprir outra parte da aliança. E sempre que os homens de Deus, ou aquelas pessoas levantadas para governarem Israel, eles quebravam um princípio de Deus estabelecido, Israel entrava em declínio e a crise se manifestava. Então o que está acontecendo é que esse profeta Jeremias, que é contemporâneo de outros profetas muito poderosos que a Bíblia nos mostra aqui, ele também foi profeta de Ezequiel, ele foi contemporâneo de Ezequiel, contemporâneo também de Isaías, profetas importantes daqueles tempos, né? Eles estão no mesmo cenário. Nós lemos o livro de Isaías, lemos de Ezequiel, lemos em Jeremias, eles estão no mesmo cenário, na mesma geografia, cada um fluindo e trabalhando na vertente profética que Deus confiou a cada um deles. E a mensagem de Jeremias, ela é cheia de nota de arrependimento para a nação de Israel, porque o povo precisava ser orientado do que eles deviam fazer. Eles estavam fazendo o que era mal perante o Senhor. Então Deus usa a boca de Jeremias e ele está narrando os acontecimentos, que como Deus está vendo aquele cenário de Jerusalém derrubada, e ele profetizou não só enquanto os reis estavam fazendo o que era mal, ele profetizou em Jerusalém até a queda de Jerusalém. Então imagina como um profeta, imagine que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, de fato você não precisa imaginar, você é, mas enviado por Deus para ser uma boca de Deus num determinado lugar. E o que você tem da nota revelacional que chega para você é um anúncio de correção, uma palavra diretiva, para que as pessoas parassem de quebrar os princípios estabelecidos. E ele consegue ver tudo o que está acontecendo e sabe por que aquilo está acontecendo. Então ele está no meio desse cenário, a crise é nacional. Mas quando chegamos aqui no capítulo 32, ele começa a levantar um questionamento diante de Deus, né? Porque ele tem uma revelação de uma mudança de estação. De fato, o tempo em que ele está profetizando não é um tempo favorável para Israel. Parece que nada vai se manifestar, parece que nada vai acontecer, mas graças a Deus pela unção profética, porque ela vai nos ligar ao futuro que Deus tem para nós. Ou melhor, ela vai puxar do futuro a palavra que Deus tem para manifestar nesse tempo e nessa estação. Então, aqueles homens estavam sim corrompidos e debaixo de muitos julgos. Agora, a unção do profeta estava ali, não só para anunciar a correção e a direção de Deus, mas estava também para abrir um caminho de expectativa, onde eles iam virar a chave, sair daquele lugar de peso, sair daquele lugar onde eles estavam sendo julgados ou estavam sendo subjugados em todos os momentos. É muito ruim quando você está numa situação ou debaixo de uma circunstância e você não vê aquilo que as pessoas dizem, a luz no fim do túnel, né? Deixa eu te dizer, a profecia ou a unção profética, ela não é a luz no fim do túnel, mas ela é a luz chegando para você agora. Você não precisa olhar para o fim do túnel, nem estar no buraco. A palavra de Deus te trouxe para esse lugar, a unção de Deus te trouxe para esse lugar nessa noite, para que você seja socorrido nessa hora, e para que você entenda que Deus tem algo para fazer na sua vida, independente da crise, das circunstâncias e dos problemas que você tem enfrentado. Você entende? Então, Jeremias ele fica um pouco assustado, porque a palavra que ele recebe do Senhor, no capítulo 32, no versículo 17, não tem nada a ver, aparentemente, com a correção que ele tem trazido, com a chamada ao arrependimento. Mas ele já tinha anunciado o arrependimento. Jerusalém já estava toda destruída, e agora que eles estavam na mão da Babilônia, o que Deus faz? Deus está subjugando mais ainda? Deus está colocando eles mais em crise? Não, Deus é bom.
E apesar das pessoas se enfiarem em problemas, quando a palavra de Deus é liberada, é sempre para tirar as pessoas do meio do problema, que às vezes elas mesmas se enfiaram. Se você está aqui nessa noite, eu não sei que tipo de circunstância você está enfrentando, mas Deus está querendo que você saiba que não foi Ele quem causou essa circunstância, esse problema, essa dificuldade. A propósito, Ele te trouxe aqui nesse lugar, nessa noite, para dizer: eu quero te levantar no meio dessa crise, para que você seja um rompedor de impossibilidades. Então ele tem uma chave para o futuro de Israel. Ele olha para a sua geografia, para o momento atual que ele está vivendo, no século 6 a.C., e o que ele vê é tudo destruído, e ele vê a Babilônia avançando, mas a palavra chega para ele e diz: olha, não tem nada difícil para Deus, ou seja, por pior que seja essa crise, Deus está me dizendo que Ele vai fazer alguma coisa no meio desse lugar, ou no meio dessa circunstância, no meio dessa pressão. Agora precisamos crer. Então, o que nós precisamos aprender aqui nesse texto e nesse contexto é que, de fato, irmãos, Deus não está provocando circunstâncias e crises na vida de ninguém. Diga: Deus é bom. Agora, quem é que estava subjugando Israel e Jerusalém nessa estação? A Babilônia. Então, a Babilônia, né, ela me lembra muito o mundo de hoje em dia. E você pode pensar: graças a Deus eu não vivo em Jerusalém, graças a Deus eu não estava naquela estação no século 6 a.C. Agora deixa eu dizer, essa crise foi tão presente para eles como nos cerca nesses dias de hoje. Eles eram hebreus, a nossa diferença é que nós somos a igreja. Eles não tinham o Espírito Santo dentro. Nós, graças a Deus, temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Ele nos escolheu como casa. Mas deixa eu dizer, o que a Babilônia era para Jerusalém, o mundo é contra a igreja. E qual é o propósito, ou qual a proposta da Babilônia? Diferente do Egito, porque quando o povo estava escravizado no Egito por 400 anos, eles estavam somente escravizados. O faraó não se importava com o que eles comiam, com o que eles se vestiam, o que eles pensavam, que música eles cantavam. O faraó não se importava com isso. Queria que eles levantassem pela manhã e trabalhassem. Agora, a Babilônia é diferente, porque a Babilônia, ela escraviza, claro que escraviza, mas ela não se contenta só em escravizar. Ela quer mudar a cultura, ela quer mudar o pensamento. Como é que a gente consegue definir isso? Ora, um outro profeta que veio depois de Jeremias, quem está aqui diga aleluia. Daniel é o nome dele. Ele foi levado cativo para a Babilônia. Então, depois que Jeremias profetizou, naquele tempo de Jeremias, Jerusalém já estava toda arruinada, caída, quebrada. Logo depois, Deus levanta um outro profeta, ele era muito jovem, chamado Daniel. E esse profeta, ele não só viu a destruição, mas ele foi levado cativo para a Babilônia. Agora, pasmem com isso, quando ele chega na Babilônia, o que tinha para ele era uma vaga de emprego, o que tinha para ele era um lugar num hotel 5 estrelas, o que tinha para ele era uma comida maravilhosa em cima da mesa, aparentemente maravilhosa, mas ele teve entendimento, ele discerniu o que estava acontecendo, ele disse: não, eu não quero comer da comida da Babilônia. Por que a Babilônia queria dar comida? Por que a Babilônia queria dar hospedagem? Por que a Babilônia queria os meninos inteligentes de Jerusalém para colocar naquele lugar e cuidar deles aparentemente bem, para que quando eles saíssem da terra do Deus que eles serviam e encontrassem a Babilônia, e na Babilônia eles encontrassem o favor que eles não estavam desfrutando em Jerusalém, então eles iam dizer assim: acho que esse Deus aqui é melhor que o Deus de lá. Então, existe um Deus nesse século, e a Bíblia diz que ele tem cegado o entendimento de muitos. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, quem está aqui, diga aleluia. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo está dizendo à igreja de Coríntios: olha, cuidado, existe um Deus nesse século e ele está cegando o entendimento. A palavra entendimento é a habilidade para discernir. Então existem pessoas que se hospedam na casa que o diabo preparou. Existem pessoas que comem a comida que o diabo preparou. Existem pessoas que entram pelas portas que o diabo abriu e elas não conseguem discernir que é o diabo fazendo. Mas Daniel era diferente, porque ele sabe: bom, o meu Deus não está na Babilônia, ainda que eles me sirvam com banquete, eu sei que isso não vem da fonte do Deus que eu sirvo, porque nesse lugar não tem nada de Deus. Então o diabo acaba pegando muitas pessoas distraídas, porque elas pensam: bom, aparentemente isso aqui parece bom, mas de fato não é porque é bom, porque é de Deus, porque quando é de Deus, é segurado pela palavra, tem a ver com a doutrina de Cristo, não vai fazer mal a ninguém, ainda vai glorificar o Senhor em tudo que você faz. Você está aqui, diga aleluia.
Amém? Então, é importante compreender que a Babilônia, ela se parece muito com o mundo de hoje. E por que nós estamos aqui ouvindo isso tudo? Porque eu quero que você compreenda que não foi Deus quem causou todas essas circunstâncias para o povo de Jerusalém. Por que é que eles estavam nesse lugar? Porque eles quebraram princípios, e sempre que o povo de Deus decide andar fora da palavra, o diabo encontra uma oportunidade para assolar, para destruir e por fim levar as pessoas cativas. E o que é se propor levar as pessoas cativas? Não pense que o diabo ele vai aparecer nesses dias com um chifre assustando você. Não, não. Ele quer sugerir coisas na esfera dos seus pensamentos, para que uma vez que você pense o que ele quer que você pense, então você viva a vida que ele quer que você viva. Porque se você pensar o que o diabo está sugerindo, a sua vida não vai ser como Deus quer, porque você está servindo outro Deus com o seu pensamento. Quem está aqui, diga aleluia. Amém? Então Daniel diz, não, se eu sentar nessa mesa, se eu comer essa comida, eu vou acabar acreditando que o Deus deles é melhor que o meu, e eu não posso me corromper, porque a Babilônia tem essa proposta. Ela aparentemente é bela, é prazerosa, tem manjares para oferecer, mas é só para distrair e cegar o entendimento das pessoas de Deus, dos crentes desses dias. Então é importante que a gente compreenda que Deus não causa problemas. Diga para quem está do seu lado, Deus não causa problemas. Agora, aonde foi que a Babilônia apareceu para levar os jovens sábios e inteligentes cativos para a mesa do rei? Apareceu no momento de maior vulnerabilidade dos hebreus em Jerusalém. Então, quando eles estavam quebrados, para piorar, a Babilônia apareceu dizendo, eu tenho uma porta de emprego para você, eu tenho uma comida bonita para te dar, eu tenho um lugar para você se hospedar, que você vai ficar, vai ter muito prazer nesse lugar. Isso é muito perigoso. Então, as pessoas, elas sem perceber, elas vão para um caminho que o diabo preparou, porque elas estão cegas no seu entendimento, né? Então, aqui, você veja que eles estão nesse cenário, mas o profeta Jeremias disse, apesar de toda essa crise, eu acredito que não tem nada demasiadamente difícil para Deus, né? E nós começamos esse mês, e por isso esse culto tem essa nota profética, porque nós começamos esse mês, ou viramos o mês, acreditando que esse é o mês do Reobote. Você acredita nisso? Gênesis capítulo 26, eu quero te mostrar que Deus, ele se mostra para Isaac, no meio da sua crise nacional, como um rompedor. Veja Gênesis capítulo 26, versículo 1. Gênesis capítulo 26, versículo 1, a Bíblia diz que sobrevindo fome à terra, além da primeira, a vida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Então veja, Abimeleque era um rei e havia fome na terra em que Isaac estava trabalhando, morando, habitando. Agora, o que Isaac se propõe a fazer? Ele não tinha Babilônia para ir, naqueles dias não tinha Babilônia para ir, mas ele se propõe a ir em terra inimiga procurar comida. E às vezes o crente, ele está assim, se propondo na sua vulnerabilidade a fazer qualquer tipo de coisa que seja preciso para se livrar de um problema. Mas quem vai livrar você de um problema não é você arrumar outro problema e se associar com o filisteu, né? Ou se associar com a Babilônia. Só quem vai tirar você dessa impossibilidade é o Deus que você serve. Então, Isaac se propõe, bom, se aqui está com fome, eu vou para a terra dos filisteus, mas na Filístia não se servia ao Deus de Abraão, que também era o Deus de Isaac. Então Deus aparece para Isaac no meio da sua vulnerabilidade. Aí no versículo 2 a Bíblia diz, apareceu-lhe o Senhor e disse, como é que Deus apareceu para Isaac? Falando. Como foi essa experiência, né? Porque às vezes algumas pessoas perguntam, como é que você ouve Deus? Às vezes é possível que alguém ouça Deus audivelmente, né? Diz, eu ouvi de modo audível, né? Como Samuel, quando ele estava deitado na casa do sacerdote Eli, e ele ouviu uma voz audível chamá-lo 3 vezes, Samuel, Samuel, é possível sim. Agora, na maioria das vezes, na nossa perspectiva dessa aliança, nós temos uma impressão. O que é? O seu testemunho interior, o seu espírito, digo, o meu espírito. Você nasceu de novo, então o seu espírito está vivo dentro de você agora. Se você tem vindo a essa igreja, você tem nos ouvido ensinar incansavelmente o que diz 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, com 23, que você é um espírito, você não é um pedaço de carne que faz tudo o que a sua cabeça quer, você é um espírito, diga eu sou um espírito, diga eu tenho uma alma, diga eu habito num corpo.
Então é importante que você compreenda que você tem um espírito aqui dentro de você. E o próprio Jesus ensinou, né? Ou o apóstolo Paulo também ensinou, que o nosso espírito testifica com o Espírito de Deus. Então, existe uma comunicação divina dentro do seu homem recriado. Quando você nasce de novo, agora você tem condições espirituais de perceber, Deus está falando comigo. Então não era para a gente andar sem entendimento, sem discernimento de qual porta de Deus e qual porta do diabo. E por que a gente está cego no entendimento? Porque não conhecemos as Escrituras. Porque pela palavra e pelo testemunho interior, vamos saber qual é a porta que Deus abriu e qual é a porta que Deus não quer que a gente entre. Agora, Isaac estava ali. E ele estava pensando, já que eu não tenho ajuda, eu vou procurar ajuda na Filístia. Quem sabe Daniel podia passar por isso. Quem sabe Jeremias podia passar por isso. Mas eles estavam experimentados debaixo da unção profética. Qual é a principal qualidade e bonificação da unção profética? Ela vai te trazer percepção espiritual. Então, debaixo da unção profética, você percebe de modo mais fácil Deus falando com você. E não é por causa do profeta, mas eu estou falando sobre uma unção revelacional que está disponível para todo cristão. Uma vez que você nasceu de novo, agora você se tornou uma pessoa espiritual. Diga, eu sou espiritual. E o que é ser uma pessoa espiritual plantada aqui nessa terra, se não algo profético, não é verdade? Porque a profecia, ela tem essa carga, esse peso de transportar você para uma atmosfera espiritual. Quando você se tornou um cristão, você se tornou um espírito vivo. Você tem uma carne aqui, você tem emoções em você, mas a sua realidade espiritual é muito maior do que as sensações que você tem nesse corpo e das coisas que acontecem no âmbito físico aqui fora. Isso é profético. O profético tem essa graça de tirar você da sua alma, das suas emoções, dos pensamentos, das sugestões do diabo e te dar uma nota de vitória no meio da crise. É isso que eu quero te trazer nessa noite. Existe uma nota de vitória no meio da circunstância que você pode estar enfrentando. Então, o profético se manifestou. O revelacional se manifestou para Isaac. Isaac ouviu a voz de Deus. Como é que ele ouviu? Eu não sei se ele ouviu audivelmente, eu não sei se foi uma percepção espiritual. O fato é que Deus falou com Isaac. E o que Deus falou com Isaac? Gênesis capítulo 26, versículo 2. Alguém está recebendo algo aqui? Gênesis 26, 2. A Bíblia diz, olha, apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, fica na terra. Mas não tinha crise, não tinha fome. Por que é que Deus não deixa logo para o Egito? Porque lá tem comida. Com Abimeleque, que era um rei filisteu. Né? Porque Deus não vai abrir uma porta de provisão para você com o diabo te alimentando. Isso é espírito de engano. E às vezes as pessoas, nós, os cristãos, nós abrimos mão da vida de fé para aceitar qualquer prato de manjar do diabo. Então, por quê? Porque nós estamos com um pensamento errado. Pensando que Deus está nos deixando em problemas, pensando quem sabe foi Deus que causou essa crise, essa circunstância, essa pressão, mas não foi Deus. Então, a Bíblia está dizendo que Deus apareceu para ele e disse assim, olha, nem saia daqui, porque não fui eu que causei isso aqui. Eu não quero que você vá para lá. Veja o que ele diz no versículo 3, fica nessa terra, ou fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo e te abençoarei. Se Deus tivesse causado problemas para Isaac, fosse ele o causador da crise nacional que Isaac estava enfrentando, Deus ia aparecer para ele e dizer assim para ele, olha, eu causei essa crise e você pode ir para a Filístia, porque aqui não vai ter jeito de você comer. Mas como Deus não foi o causador da crise, ele se revela com uma unção para romper a impossibilidade. Então, na hora da vulnerabilidade, você vai ter que escolher se vai se associar com o Filisteu, com a Babilônia, com o Egito, ou se vai tomar posse da unção para romper qualquer tipo de impossibilidade. Deus apareceu para Isaac e disse, fica na terra que eu te mostrar, porque nela eu vou te abençoar. Diga, na terra que Deus me mostrar, é lá que tem a minha bênção. Você pode pensar, será que é Praia Grande? Será que é São Paulo? Será que é Santos? E eu não quero que você pense na perspectiva da geografia física. Porque num culto como esse, nós não estamos falando sobre nada físico, nós estamos colocando o princípio da palavra que vai servir para qualquer área da sua vida. Agora veja, é importante que você compreenda que Deus sempre teve uma terra para os cristãos. E a terra que Deus plantou
ou o lugar que Deus plantou nessa terra, e ele escolheu, gerou um homem chamado Adão, criou um homem chamado Adão, e plantou nessa terra, se chama Éden, o que nós conhecemos como paraíso. Então, Deus tem uma terra, Deus tem uma medida. O Éden não é para nós um lugar físico. Onde é que é o meu Éden? Será que é na Vila Tupi? Ou será que é na outra cidade? Ou será que é em outro país? Eu quero dizer que o Éden para você é um lugar favorável na sua condição espiritual. Você pode ficar procurando dia e noite um lugar que você se sinta bem, e pode ser que o diabo te introduza nesse lugar. Mas quando você é pleno por dentro, você é pleno em qualquer lugar que você tiver. Amém? Quem está aqui, diga aleluia. Então, a Bíblia está dizendo para Isaac, cuidado com os enganos, porque a Filístia tem comida, mas eu não estou provendo aquela nação. E se você comer a comida do diabo, você não vai ser abençoado, nem vai ser multiplicado. Mas se você ficar nesse lugar, apesar da crise e da escassez, eu vou te abençoar, eu vou te multiplicar. E o texto continua dizendo no versículo 4, multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhes darei todas as terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Se ele sai e vai para a Filístia, ele entra na porta do diabo. Mas se ele fica no meio da crise, acreditando que a voz de Deus, ou a unção que ele recebeu pela comunhão com Deus, é uma unção para romper a impossibilidade, a fé que fez ele permanecer no meio da crise, vai também dar para ele de volta todas as nações que foram roubadas. Porque tudo é de Deus. Quem está aqui, diga aleluia. E a Bíblia diz já na nova aliança, tudo é vosso. Seja a vida, seja a morte, seja os bens, tudo é vosso. Então, nós somos os herdeiros de tudo que tem na terra. E isso é só mais uma evidência que não precisamos comer os manjares do diabo. Porque tudo que tem aqui é nosso. Agora, nós precisamos permanecer na crise, em fé, pensando do jeito certo. Para quê? Para receber a multiplicação que Deus anunciou para a gente. Então, no versículo 22 de Gênesis, capítulo 26... Versículo 22, eu estou falando isso só para cobrir a questão do Reobote. Versículo 22, a Bíblia diz aqui, olha. Gênesis 26, 22. Partindo dali, cavou ainda outro poço. Diga aí comigo, Isaac cavou um poço. Tem coisa pior, irmãos, do que no meio da crise você trabalhar, no meio da escassez, você ter que suar, acreditar. Lembra Pedro, quando ele estava com aquele barco sem resultado nenhum? Quando Jesus aparece, diz para ele o quê? Pega uma rede e chora um pouco. Foi isso? Sabe por quê, irmãos? O trabalhador é digno do salário. Amém. Então ele diz para Pedro, rapaz, volta. Não, Senhor, mas eu já fiz. Sob a minha palavra, volta. Então, por que Isaac prosperou? Porque tinha uma palavra envolvida. Nós não estamos prosperando na terra porque a gente quer, é porque Deus quer. Então, em Gênesis 26, no versículo 22, a Bíblia é bem específica e diz que no meio da vulnerabilidade, da crise, ele podia ir para a Filístia. Quem sabe você fica pensando assim, certamente existe uma associação para eu fazer aqui, ali, acolá. Agora deixa eu dizer, a proposta de Deus fica nessa terra e provoca o impossível. Porque tem hora que você olha para a sua vida e você pensa assim, impossível. E no meio da impossibilidade de Jerusalém, Deus aparece para Jeremias. Ele mesmo acreditava que seria impossível, porque ele mesmo profetizou. Vai acabar. Vocês quebraram o princípio, tudo vai vir por água abaixo. Agora Deus aparece pela boca daquele que corrigiu para falar assim, e por acaso Deus não pode restituir? Não tem nada impossível para Deus. Quem está aqui, diga aleluia. Então, o texto está aqui dizendo isso, é importante que a gente compreenda que é Deus falando, né? Que no meio da vulnerabilidade, você precisa permanecer em fé. Agora, quando ele cava um poço, ele acha o quê? Que ele vai cavar o poço e não vai ter nada lá? Por que se cava um poço? Porque se acredita, se pensa que naquele poço tem a provisão que era preciso. Então, o problema no cristão que permanece a vida inteira na crise é porque quando ele cava o poço no meio da crise, ele não acredita que tem nada lá. Ele só obedece dizendo assim, Deus mandou. Né? Melhor obedecer, porque obedecendo já está difícil. Não, mas quando você cava debaixo da palavra, você tem que acreditar celebrando. Você tem que cavar celebrando. Você tem que cavar acreditando. Alguma coisa tem aqui, por isso Deus mandou mexer nessa terra. Mas veja, ele cavou debaixo da palavra o poço. E o que aconteceu? Entulharam os poços. Então, o inimigo facilitou para ele. Quando a Filístia, veja que engraçado. Primeiro, os filisteus, Abimeleque, estavam prontos para dar guarida, para abrir a porta para Isaac.
Agora, quando Isaac decide ficar na terra que Deus plantou e não ir se associar com Abimeleque, o que acontece? O mesmo que estava abrindo a porta, agora vem perseguir. Não é engraçado o que o diabo faz? Quando você decide ficar com a palavra de Deus, não pense que ele vai ficar dormindo, não, porque o diabo também não dorme, ele é um espírito. Ele vai se levantar furioso contra você. E nessa hora você faz o quê? Você chora? Não, você cava. Você coloca a fé nessa terra e vai cavando até você achar o que Deus prometeu para a sua vida. Agora você sabe que naquela terra havia crise, havia seca, e você cavar no meio do sol, sem saber o que você vai encontrar, não é uma coisa fácil, não é? É um desafio, irmãos. Você acorda pela manhã e você não sabe fisicamente ou naturalmente como vai ser. Agora, quando você entra com o pensamento correto, até o que parecia não acontecer, acontece. Então ele perseverou, porque ele cavou o primeiro poço. Veja o versículo 22. Ele cavou o primeiro poço e a Bíblia diz, e como por esse não contenderam, não, desculpa, ele cavou o primeiro poço, segundo, eu já estou no terceiro aqui, né? Partindo dali, cavou ainda outro poço. Diga comigo, outro poço. A Bíblia diz, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse, porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos nessa terra. Então a prosperidade vem depois da persistência. Porque se ele tivesse desistido, ele não estava dizendo que foi próspero. A Bíblia inclusive diz que Isaac ficou riquíssimo. Diga, riquíssimo. Agora o que ele teve que fazer? Se envolver com a palavra que ele recebeu. E isso é para alguém que acredita que até o impossível pode romper o impossível. Ainda que tenha uma impossibilidade, ele pode. Onde é que está o problema então das pessoas? Deixa eu dizer, eu tenho dois textos que eu quero que você olhe comigo. O primeiro está em Marcos capítulo 9. Livro de Marcos, capítulo 9, o versículo 23, 22. Marcos, capítulo 9, versículo 22. Veja aqui, Marcos, capítulo 9. Você está aí comigo? Versículo 22, já está na tela para vocês? Deixa eu só pegar o meu aqui. Marcos 9, 22, aqui. Então, a Bíblia diz no versículo 22, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se pode alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. E o versículo 23 diz ao que lhes respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que... Então, eu tenho dois homens aqui, eu vou primeiro falar de um, eu quero falar de outro já já. A propósito, vamos ler Mateus no capítulo 8, eu já falo e já contextualizo para você. Livro de Mateus, capítulo 8, versículo 1 e 2. Mateus, capítulo 8, versículo 1 e 2. A Bíblia diz no versículo 1, ora, Mateus 8, 1, ora, descendo-lhe do monte, grandes multidões o seguiram. Versículo 2, e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Então, nós temos dois homens. Primeiro, um leproso, ok? Um homem enfermo. Você sabe que um leproso tinha uma vida muito difícil, ele não podia andar no meio das pessoas, ele era excluído, ele tinha que ficar fora da sua cidade, né? Então, ele não podia ver a família. Imagina uma pessoa que ama os filhos, que ama a família, agora tem que ser excluído da sociedade, não pode andar perto de ninguém. Ele sofria demasiadamente. E você sabe que a lepra era uma doença irrevogável. Então, os pedaços de carne caíam, era carne viva e caíam peles pelo meio do caminho. Graças a Deus, não vemos esse tipo de coisa acontecendo hoje, mas naqueles dias era muito comum uma pessoa ficar leprosa e ela ia se degradando, a pele ia saindo, então aquela pessoa era imunda, não podia ficar perto de ninguém. Então esse leproso, ele ouve falar que Jesus está passando, e quando ele vê Jesus, ele sabe que Jesus é aquele que resolve, porque Jesus, ele recebeu a unção para romper a impossibilidade, assim como nós, amém? Ele trabalhou debaixo dessa unção, então ele sabe, bom, ali vem um rompedor de impossibilidades, e ele sabe que Jesus é a pessoa certa para mudar o quadro que ele está vivendo. Mas mesmo sabendo que Jesus é a pessoa certa, ele diz assim, olha, eu estou leproso, eu vou te adorar, inclusive, eu estou leproso, mas se você quiser, será que você pode me curar? Então esse homem leproso não sabia se Jesus queria curá-lo. Então isso é muito importante, porque primeiro, quando nós vamos nos propor a adorar o Senhor, precisamos compreender qual é a vontade de Deus. Não se adora com uma adoração genuína sem que você saiba quem você está adorando, certo? A palavra adoração, no original do grego, significa
proscúnio, que é referente, né, a um cachorro lambendo os pés do seu dono. Então, eu tenho uma cachorrinha em casa, o nome dela é Zoe. Se ela te ver, pode ser que ela faça festa. Mas quando ela me vê, ela sabe que eu sou o dono dela. Então ela me lambe, ela balança o rabo, ela sobe na gente. Ela fica muito empolgada quando ela nos vê, né? Por que ela fica muito extasiada quando ela nos vê? Porque ela sabe que eu sou o dono e ela sabe que eu quero estar com ela, ok? Então, aquele tipo de empolgação de um cachorro é o que Jesus usou, o que a Bíblia usa para se referir à adoração. No original do grego, a palavra adoração, para nós no português, significa, é como a atitude de um animal, que quando vê o seu dono, lambe, se prostra, quer abraçar. Você veja como a adoração é uma coisa profunda. Agora, se a Zoe não soubesse que eu sou o dono, e não soubesse que eu a amo, porque apesar de ela não falar, o cachorro sente. Ele sabe que a gente gosta. Inclusive, existem pessoas que chegam perto, que o cachorro levanta o rabo e fica arisco. Você já viu isso acontecer? Geralmente são pessoas que não gostam de cachorro, né? O cachorro mais distraído, ele é assim com todos, mas tem uns cachorros que eles são mais sensíveis e eles simplesmente se afastam, eles não gostam também. Então, às vezes, o sentimento de um ser humano fica nítido para um cachorro, quanto mais para o diabo. Quem está aqui? Você sabe o que acontece quando você está diante de um cachorro que parece bravo e você está com medo? Você sabe que o cachorro avança? Quem está aqui? Mas o cachorro não fala, mas o cachorro percebe o seu sentimento. Quanto mais o diabo. E o que é o medo? Senão uma atitude gerada pelo pensamento errado. Então esse homem diz que estava adorando. Mas como se adora alguém que não se conhece à vontade? Porque se eu chutasse a Zoe todo dia, quando chegasse em casa, ela já saberia que de fato eu não gosto dela. Então ela não ia me adorar. Você entende? Esse homem diz, eu estou prostrado te adorando. Que tipo de adoração é essa que você não conhece o que Deus quer fazer? Né? Então esse homem diz, eu sou leproso, eu sei que você é um rompedor. Se você quiser, será que você pode me adorar? E Jesus disse para ele, eu quero. Fica limpo, qual é a dúvida? Eu quero, eu estou aqui para isso. Então o primeiro problema que faz com que as pessoas não rompam as impossibilidades é não compreender o que Deus quer. Se você quiser, sabe? As pessoas cristãs, elas têm o hábito de fazer esse tipo de oração. Senhor, se for da sua vontade. Ei, você não sabe qual é a vontade de Deus? Porque se você é um novo cristão, está tudo certo. Deus vai operar, porque você ainda não conhece as Escrituras. Mas um cristão já experimentado, ou de muitos anos na igreja, não conhece qual é a vontade de Deus nessa perspectiva, ou o que Deus quer fazer no meio dessas circunstâncias que você está enfrentando. Não, esse homem, ele foi curado porque nós estamos aqui diante de Jesus. Jesus tinha muita compaixão, mas se dependesse dele, da fé dele, ele continuaria leproso, porque não tinha fé e nem adoração verdadeira. Agora o outro homem de Marcos capítulo 9, versículo 22 e 23, o filho dele era endemoniado, e ele sabe, ali vem um rompedor. Aí ele diz, olha, se você puder. Então um não sabia se Jesus queria, o outro não sabia se Jesus podia. Eles não estavam com a pessoa certa? Jesus não era um rompedor? E por que eles não usufruíam? Porque um não sabia se ele queria, o outro não sabia se ele podia. Porque existem muitas pessoas mergulhadas em crises, porque não sabem o que Deus quer e o que Deus pode. E aí diz, e isso faz o que com as pessoas? Faz com que elas pensem a coisa errada. Porque se o Hélio não me conhece, e eu estou aqui pregando, pode ser que, do jeito que eu falo, ele pensa assim, esse pastor é bravo. Mas, como ele me conhece, ele diz o quê? Ele diz para mim sempre, eu te amo tanto. Veja, se eu fosse um pastor bravo, deixa eu ver seu braço. Olha aí, ele não tatuaria o nome da igreja no braço dele. Não fui eu que pedi ele para fazer isso não, pelo amor de Deus, não faça isso. Não é? Mas ele nos ama a igreja. Ele sabe o que ele encontra nesse lugar. Então, ele nos conhece, ele tem vivido nesse lugar, veja. Então ele sabe qual é a perspectiva dessa igreja, como nós andamos. E você já teve problema, certamente, no meio de uma comunidade. Eu já tive, você já teve, você já teve, você já teve. Agora, nós conhecemos em primeiro plano o caráter de Deus. E nós sabemos que Deus não causa crises. Jeremias ficou assustado, porque ele pensou, essa crise toda é porque Israel pecou, mas agora Deus apareceu e está dizendo, até para essa crise tem jeito, ou seja, não foi Deus não quer que ninguém fique na crise. Se Deus não queria que Israel ficasse na crise, que estava quebrando princípios, quanto mais você. Diga para quem está ao seu lado, Deus, não, diga como quem quer dizer, diga Deus, não quer que eu fique na crise.
Então, por que tem crise que fica muito tempo na vida do crente? Primeiro, você sabe o que Deus quer? Porque se você não tem uma escritura revelando a vontade de Deus para esse ponto, você não sabe o que Deus quer. Por exemplo, quando eu estava lendo Jeremias 32 hoje, eu vi, logo depois, no 33, eu fui lendo o texto todo, vários capítulos, e eu comecei a ver que, inclusive, Jeremias, o profeta, comprou uma casa em uma cidade. E sabe que por muitos anos eu conheci profetas, há um tempo atrás, né? É muito comum até os dias de hoje, você ouvir falar, olha, fulano ali revela o oculto e o profundo. Aí você chega numa comunidade, nada contra a comunidade, a casa mais simplesinha é a casa do manto, é a casa do profeta. Não é verdade? Graças a Deus pela palavra, porque aqui a Bíblia me diz que o profeta Jeremias comprou uma casa. Porque as pessoas pensam, já que eu sou muito espiritual, eu devo ser pobre. Porque profecia, unção, vida no espírito e dinheiro não combinam. Mas graças a Deus que a Bíblia nos diz que profeta pode ser rico. Então você tem um texto e você sabe assim, bom, se foi vontade de Deus que o profeta Jeremias, no meio da destruição de Israel, comprasse uma casa, quanto mais os crentes desses dias. Irmãos, não tinha outro cenário melhor para o profeta comprar uma casa. Agora, como é que Deus vai dar uma graça para o profeta Jeremias comprar uma casa no meio... Israel, Jerusalém está quebrado. E o profeta comprando casa, certamente está roubando alguém, não é possível. Hã? Pessoas que dizem isso não sabem qual é a vontade de Deus. E elas se enfiam em crise, uma após a outra. Então não adianta vir para a igreja e dizer, eu te adoro, qual é a vontade de Deus? Porque senão é uma adoração falsa. E quando aparentemente as coisas não acontecem, você se volta contra aquele que te deu a vida. Porque quando você julga a promessa, você julga Deus. Quando você não se comporta em fé, você julga Deus. É como se você dissesse, ei, experimente, vamos ver se a sua palavra funciona mesmo. E eu já conheci muitos crentes, que depois de tentarem uma vez ou outra um poço, outro disseram, esse negócio de fé não é assim não. Mas vou te dizer, vamos deixar o tempo passar para ver se é ou se não é. Porque a Bíblia disse, eu nunca vi um justo, ou a sua descendência, mendigar o pão. Então aquele segundo homem de Marcos 9:23, não é que ele não sabia se Jesus queria, ele não sabia se Jesus era capacitado para. Então não estamos na igreja? Certamente você tem um ponto de desafio, eu tenho vários, você também. Ei, mas você veio para cá como? Como alguém que vai cavar um poço e vai encontrar o que você precisa? Ou você veio e diz, eu vou, se Deus quiser Ele faz, se Ele puder Ele faz. E Jesus diz para o homem, se podes, ei, tudo é possível ao que crer. Eu gosto de pensar nesse texto como você colocando a responsabilidade em Jesus. Jesus, se for da sua vontade, me cura. Se for da sua vontade, me livra. E Jesus diz, da minha vontade, vai ser conforme a sua vontade. Se você tiver com a sua fé na palavra de Deus, vai acontecer o que você desejar. Agora, quando você não compreende o que Deus quer e não sabe o que Ele pode, você é fadado a pensar errado. Veja o que diz Provérbios aqui no telão, 23, versículo 7. Provérbios, capítulo 23, versículo 7, só a primeira parte. Porque, como imagina, de novo, como imagina, não, está muito baixo, de novo, como imagina, assim, então veja, eu estava dizendo para você que você foi criado em 3 dimensões, espírito, alma e corpo. O que compõe uma alma? Os sentimentos, as emoções, ok? Esses pensamentos, eles vão gerar atitudes. Então nós precisamos compreender que a influência que nós temos sobre a alma, ela vai fazer com que o nosso corpo se mova. Se você tem ouvido a sugestão da crise e do diabo, pode ser que você corra para a Filístia, pode ser que você entre no hotel da Babilônia, pode ser que você coma a comida do Nabucodonosor, pode ser que você seja cego no seu entendimento, né? Então, isso é o fruto do medo, da insegurança, da dúvida. Agora, quando você é regado pela informação espiritual,
você faz a coisa certa. Então, isso é importante que você saiba, né? É muito poderoso quando você alinha o seu pensamento ao que a palavra está dizendo. Porque aqui está a sua vitória. Veja, a Bíblia diz que você é fruto do que você imagina. Não você no seu espírito, mas a sua vida aqui fora. Ela vai ser fruto do que você imagina. Quantos são convertidos aqui? Tudo na sua vida, não precisa responder, tudo na sua vida está como Deus quer que esteja? Não. Por quê? Porque não são em todas as áreas que nós estamos imaginando o que Deus quer que a gente imagine. Então existem no mínimo 2 fontes de informação para você, que vai provocar atitudes. A primeira fonte, não por ordem de importância, a fonte externa. Então você ouve alguma coisa aqui, os 5 sentidos, tato, olfato, paladar, né, visão. Então, você tem os sentidos funcionando o tempo todo. Se você colocar a mão no quente, você vai fazer o quê? É isso ou não? Porque colocar a mão num lugar pegando fogo, vai enviar um pensamento para o seu cérebro. E aí você vai ter uma atitude baseada no pensamento que foi produzido, naquela emoção. Então, o seu pensamento, a sua resposta, ela vai ser tão agressiva quanto o pensamento que você tem. Se pegou fogo, você vai, ui! É assim ou não é? Se de repente pisaram no seu pé, você vai dizer, ah, doeu? Pisou. Se um carro passar com a roda em cima do seu pé, você vai dar um grito. Quem sabe você não conhece essa pessoa, vai fazer um boletim de ocorrência, chamar a polícia. Então, o pensamento que rega você, ou que chega para você, vai gerar um impulso que vai te fazer ter uma atitude. Então, muitas pessoas cristãs são guiadas por fontes externas. E elas reagem conforme os 5 sentidos. Agora, o cristão, ele só vai ficar na terra que Deus disse, como Isaac, e prosperar, se ele estiver sendo guiado, ou se ele tiver mais influência de dentro do que de fora. Ok? E isso, a ciência, os psicólogos, a psicologia chama de fontes internas. Né? Então, aqui dentro tem um espírito. Se esse espírito estiver cheio da palavra, se você conhecer o que Deus quer fazer com você e o que Deus pode fazer, quando a crise chegar aqui por fora e ela aparentemente tocar nos seus 5 sentidos, você tem palavra suficiente armazenada para reagir do jeito certo. Tem 3 pessoas aqui. Então Tiago disse assim, deixa eu ver suas obras, que eu vou te dizer como você anda em fé. Não é isso? Por que ele diz isso? Porque como imagina a sua mente, as atitudes que você tem mostram o nível de fé que você anda. Ah, mas está doendo. Dói. É verdade, dói. E o que eu faço? Se enche da palavra. Ah, mas eu não aguento mais, quero desistir. Eu também fico muitas vezes assim. O que eu faço? Me encho da palavra. Por quê? Porque se eu reagir segundo a fonte externa, eu não vou produzir nada de bom. Eu vou estar com a pessoa certa, que é Jesus, no ambiente certo. Eu vou dizer, não sei se ele quer fazer, não sei se é hoje, mas quando você sabe quem ele é, você entra aqui sabendo que ele pode. E tem dias em que a gente entra aqui, como Isaac cavando um poço. Aparentemente não tem nada, mas quando você é guiado pelo Espírito Santo, cheio da palavra, você cava o nada sabendo, alguma coisa vai aparecer. Quem está aqui? Quem está aqui? Diga aleluia. Então nós somos fruto. Nós no espírito não, mas a nossa vida aqui fora, física, ela se parece com o que você tem pensado. Eu gosto muito de um livro do irmão Reagan, tem na livraria para você comprar, fininho assim, pensamento certo, pensamento errado. Porque se você estiver andando, você é crente, você anda com Jesus, mas se você não souber quem ele é e o que ele pode fazer num dia como esse, você pensa errado. E aí não é que Deus causou a crise nacional, que as coisas não vão favorecer você. Você está no meio da crise pensando a coisa errada. E só piora. Mas é possível que no meio da crise você compre uma casa. É possível que no meio do corte na empresa você aumente o salário. O seu patrão te aumente o salário. É possível que quando tudo parecer que vai embora, você receba 100 vezes mais.
Quanto tempo demora para o rebote de Deus aparecer? Isaac não sabia quando ia ser, de repente. Eu vou dizer isso de novo para você. Isaac não sabia se ia ser na quinta noite, se ia ser na sexta noite, mas ele tinha a atitude de quem esperava alguma coisa acontecer. Oh, glória a Deus. Agora deixa eu dizer, eu não sou médico, não tenho a pretensão de te ensinar nada da medicina, mas é importante que você saiba uma coisa. No seu cérebro, existem algumas glândulas, se é que eu posso falar assim. Se você for médico ou psicólogo, está me assistindo, me perdoe, eu quero só deixar prático para a gente. Então, existe uma chamada hipófise. Existe um chamado hipotálamo, que parece uma amêndoa. Quando você pensa, quando chega uma sugestão, ela fica armazenada numa memória chamada hipotálamo, né? E a hipófise, ela vai mais ou menos que liberar toxinas quando você tem uma informação chegando. Quando ela é negativa, muitas toxinas vão ser liberadas para proteger o seu corpo. Porque o seu corpo não foi preparado por Deus, você não foi criado para ficar debaixo de pensamento ruim. Então, quando o pensamento é ruim, o corpo entende, vamos protegê-lo. E o cérebro é como o intestino. Você conhece alguém que tem o intestino preso? Fica com prisão de ventre? O estômago cresce? Quando você pensa negativo, fica com dor de cabeça. Não digere, não processa. Então, quando as toxinas são liberadas com violência, o seu corpo não está preparado. Porque existem medidas de toxinas, de adrenalina, de endorfina, para serem liberadas na medida que o seu corpo aguenta, né? Então, eu me lembrei agora de uma vez em que o filho do pastor Luciano Luiz Henrique, ele estava com uma febre, com uma gripe, foi para o posto de saúde. Quando chegou no posto de saúde, aplicaram, era adrenalina na criança. Ele era um bebê de um ano. E a enfermeira distraída aplicou adrenalina de adulto numa criança de 1 ano. Ou seja, o nível de adrenalina que ele aplicou foi muito maior do que uma criança de 1 ano poderia receber. Sabe o que aconteceu com a criança? Ele foi livre da morte. Ele quase morreu, ele foi transferido imediatamente para uma UTI. Por quê? Porque aquele corpo não poderia lidar com aquele nível de adrenalina. E sabe por que tem crescido doenças mentais nesses dias? Porque é tanto pensamento negativo, o corpo para proteger, libera toxinas, adrenalinas, que você não poderia estar exposto se pensasse do jeito certo. Ele não ia estar sendo liberado naquela carga. Cabelo cai. Quem está aqui, diga aleluia. Unha fica fraca. Sabia disso? A pele descama. Você já viu como essas doenças estão crescendo? Aí não sabe, meu Deus, eu estou com fraqueza, tontura. Então, às vezes, é falta de comida, falta de vitamina, claro, com certeza. Mas algumas outras vezes, são processos químicos que estão sendo liberados, ou que estão acontecendo, porque as pessoas estão pensando errado. Aí não conseguem dormir, dá insônia, e aí chega na depressão. Você está aqui, gente? Isso é muito sério. Então, o corpo vai querer te defender, e aí ele vai liberar uma carga que talvez você não foi criado para aguentar, mas para te prevenir. Quando aquilo é gerado, muitas vezes na semana, muitos dias, aquela carga, o seu organismo fica em caos. Aí as pessoas dizem, eu não tenho motivo para sair, porque elas vão reagir baseado nesse caos que está acontecendo dentro delas. E elas dizem, Deus não quer fazer. Então a vida delas está baseada no negativo. O que nós precisamos fazer? Mudar esse quadro, porque existe uma ciência nos dias de hoje, que se não me engano, se não me falha a memória, se chama neurociência. Ela está trabalhando com o fundamento de que o cérebro, ele é elástico, ele é plástico. Porque há muitos anos nós ouvimos os psicólogos ensinarem que o que o cérebro gerar, não tem como mudar. Então, a psicologia por muitos anos trabalhou com uma sentença de que se alguém tem uma doença mental,
põe no manicômio, e agora aquela pessoa, ela precisa ser compensada. Vamos aplicar compensação química, compensação de alegria. Eu estou falando de modo prático, não pense que eu estou ensinando como médico, pelo amor de Deus. Compensação para tentar compensar a tristeza, compensar a falta que ela está sentindo. Mas a psicologia está mudando. E ela está acreditando, sem querer, em Provérbios 23:7. Em Filipenses 4:8, quando você pensa no que é puro, no que é lícito, no que é bom, no que tem boa fama, as coisas começam a mudar. Então a psicologia está ensinando esse tipo de coisa, que quando você coloca um pensamento correto, aquilo que estava formado no seu cérebro vai ser alterado. Como imagina em sua mente. Então o pensamento não é o cérebro. O cérebro é uma coisa, o pensamento é outra. E o que você pensa vai modelar o seu cérebro. Oh, glória a Deus. Então até uma coisa dura como um crânio pode ser modelada. Eu estou parafraseando. Até um pensamento que é tão duro quanto uma pedra, ele pode ser quebrado. Quando você pensa a coisa certa. O que eu preciso fazer? Rapidamente, a equipe de música pode vir para cá. O que eu preciso fazer então, para mudar esse quadro de crise, ou para viver o plano de Deus até no meio da crise? 3 coisas muito simples. Primeiro, Josué 1:8. Abre no telão para eles verem. Josué capítulo 1, versículo 8. Livro de Josué, lê minha Bíblia, capítulo 1, versículo 8. Versículo 8. Josué 1:8. A Bíblia diz: não cesses de falar o quê? Que está doendo? Falar que está em crise? Falar que não acontece? Falar que está com problema? Isso aí você já não sabe que está? Deus já não viu também? O diabo também já não viu? Funciona ficar falando isso? Por que insistir? Porque o que você fala vai subir como um pensamento para você. Ou de fato revela o que você está crendo. Né? Então, não cesse de falar deste livro da lei. E faz. Não, volta para lá. Volta para lá no 8. Aí a Bíblia diz: medita nele. De novo, medita nele. Em todo o tempo. Você está no meio da crise? Você não tem tempo para perder. Nenhum de nós tem. Quanto mais quem está afundado numa crise. Um dia que você fala incredulidade pode te levar 10 anos atrás do que você já avançou. E não é o diabo, não é Deus te levando. Ah, você falou incredulidade, eu vou pesar a mão. Deus não é um causador de crises. Deus é um rompedor de impossibilidades. No meio da crise nacional de Isaac, ele se revelou como um rompedor. No meio da crise de Israel em Jerusalém, ele se revelou como um rompedor. Para esse homem leproso, ele se revela como um rompedor. Para o homem com filho endemoniado, ele se revela como um rompedor. Para mim e para você, ele é um rompedor. Nós somos quem? Rompedores impossíveis. Ou rompedores da impossibilidade. Diga: eu sou um rompedor da impossibilidade. Como é que eu vou começar a provocar rompimentos? Pensando na coisa certa. Aparentemente tudo é errado, mas eu estou meditando no que Deus disse. Fica nessa terra e no mesmo ano você vai colher 100 por 1. O que Deus disse sobre setembro? Setembro é o mês do meu Reobote. Você é profissional em que área? Você vai fazer mais do que fez em agosto. Você está vivendo o que na sua casa? Você vai viver algo mais glorioso do que viveu em agosto. Você está como no seu casamento? Está bom em agosto? Setembro vai ser melhor ainda. Não está nada bom. Então esse é o mês que você vai sair desse lugar que não está nada bom. Agora adianta você ficar olhando? Não, você vai ter que cavar quando nada está acontecendo. Você vai ter que colocar uma enxada da fé nessa terra e você vai cavar como se estivesse pronto para encontrar uma pedra preciosa naquele buraco, porque o que Deus disse é o que vai acontecer. Então imagina você acordar sexta-feira, amanhã, você sabendo: bom, vou me levantar sabendo, alguma coisa vai acontecer nessa sexta-feira. Ah, mas aquele filisteu entulhou o meu poço na quinta, mas sexta tem outro para cavar. Você não sabe se vai ser quinta, se vai ser sexta ou vai ser sábado, mas você sabe que vai ser.
E se você sabe que vai ser, você não pode ficar meditando no que não vai ser. Você tem que ficar meditando no que vai acontecer. Oh meu Deus, eu vou levantar nessa sexta, porque alguma coisa que não aconteceu quinta, vai acontecer na sexta-feira. A primeira coisa que vai provocar o rompimento é pensar na coisa, você medita nessas coisas, medita no rebote, medita na possibilidade divina, no meio da impossibilidade humana, medita que Deus pode fazer o impossível acontecer de um instante para o outro. Agora, outra coisa está aqui, Provérbios capítulo 3, versículo 5, abre aqui no telão para eles lerem. Provérbios capítulo 3, versículo 5, abre aí para a gente ler. Provérbios 3, 5. Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Veja, a Bíblia diz o quê? No 3 vocês leem comigo. 1, 2, 3. Então veja, eu não sei se você consegue perceber, mas a palavra confiança significa confiança. Então, por exemplo, pastor Douglas aluga imóveis na imobiliária, né? Então, se tem um proprietário alugando, ele vai ficar mais seguro de receber confiança ou sem fiança? Confiança? Se você é dono de um imóvel e você olhou para a casa de uma pessoa, aparentemente parece que ela não tem dinheiro para pagar aquele aluguel, mas ela tem o nome para fazer uma fiança, você aluga ou não? Porque você sabe que se ele dever, o banco paga. A Bíblia diz que quando você confia no Senhor de todo o seu... Na antiga aliança, a alma era o centro do homem. Então a Bíblia está dizendo que quando você fez a confiança chegar na sua alma, né, significa que você não vai ser distraído, cego, andar distraído, na mentalidade errada, no pensamento errado. Entendimento é sobre pensamento. Quando você coloca a palavra na sua alma, né, porque você nasceu de novo no espírito, mas a alma é a mesma alma velha do passado. A carne é a mesma carne velha do passado. Aí o que a Bíblia está dizendo na nova aliança? Que você pode lavar a sua alma com a palavra. A sua alma pode ser lavada pela palavra de Deus. Então a Bíblia também diz que você tem que salvar a sua alma com a palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz que você tem que renovar a sua mente com a palavra de Deus. Ora, se a alma tivesse sido salva, você não precisava renová-la, já foi salva. E por que você tem que confiar na alma? Porque significa que você tem tanta palavra no seu espírito, que já foi como uma enchente, uma inundação para a sua alma. Sabe quando aconteceu aquilo há muito tempo atrás em Minas, perto de Belo Horizonte, que aquelas barragens se romperam, cidades a vários quilômetros de distância perdidas, submergiram, ninguém viu casa mais. Não era só uma represa murada, com todos aqueles litros de água lá fechado. Então, a palavra não está aqui aparentemente. Existe um lugar em Deus em que tudo que está aqui é derramado sobre você. Até que nada na carne fique mais alto do que o que está no seu espírito. É o que o profeta Ezequiel diz, existem águas mais fundas. É quando você confia de todo o seu coração. Você tem que colocar essa alma para confiar. Porque quando a alma confia, confia no Espírito primeiro, mas quando você percebe que até na sua alma você está confiando, você dorme sossegado, porque você sabe que se por acaso alguma coisa não acontecer como você estava esperando, Deus paga. Confiança. Deus é o seu seguro. A palavra dele para esse mês nosso de setembro é rebote. Ele está te dando fiança de que vai acontecer. Agora você tem que cavar o suficiente para a sua alma acreditar, até que você diga vai acontecer. Eu estou plenamente convicto que esse é o mês do meu lugar maior, do espaço maior. Ah, mas será que é assim mesmo? Eu não estou sentindo. Veja, 1 Coríntios 9, 27, o último texto. Vocês podem ir tocando para eu parar. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27. Quem está aqui, diga aleluia. O apóstolo Paulo estava passando por adversidade de todas as áreas. Aqui nesse momento ele estava com finanças reduzidas.
Ele estava em crise, não porque ele estava em crise nele, mas havia crise pressionando ele aqui fora, né? Então, ele está aqui tendo que fazer uma defesa. As pessoas não querem só tirar o dinheiro dele, o chamado dele, a igreja dele. As pessoas querem matá-lo definitivamente. E ele começa a levantar uma defesa, e aparentemente as pessoas estão pressionando ele tanto que ele diz: quer saber de uma coisa? Eu não vou andar pelo corpo, pela carne, porque às vezes as circunstâncias, elas são tão fortes que você quer revidar do mesmo jeito, mas ele diz: eu esmurro o meu corpo. Então, quando você medita e sabe que tem fiança, o seu corpo não vai ser mais um problema para você. Agora, se você é dirigido pelo seu corpo, cuidado, porque a Bíblia diz: olha, eu esmurro meu corpo e o reduzo a... O que é um escravo? Só faz o que o dono manda. Quem é o dono do seu corpo? O seu espírito. Você pode dizer: o dono do meu corpo é Deus. Ei, não. Escute, Deus é o dono do seu espírito. O dono do seu corpo é você. Deus entregou para você o seu corpo. Porque se ele fosse dono do seu corpo, ele pegava para ele. Por que você está aqui nessa terra? Deus está te ensinando pela vida espiritual que você tem autoridade sobre o seu corpo. Diga: o meu corpo é meu. A Bíblia diz em 1 Coríntios 6: acaso vocês não sabem que vocês são santuário? Que o seu corpo é a casa. O apóstolo Paulo diz: o seu corpo. Diga: o meu corpo. O meu corpo é meu. Você sabe que para você viver uma manifestação do Espírito Santo no seu corpo, você tem que deixar? Se fosse dele, ele entrava. Quem faz isso? O diabo. Porque quando as pessoas não nasceram de novo, o diabo entra. Mas Deus não faz assim, porque ele deu o corpo para você. Às vezes você quer mandar nos outros e não consegue mandar no seu corpo. Mas o seu ponto de treinamento, de autoridade, é o seu corpo. E o apóstolo Paulo diz: ninguém vai roubar o meu rebote. Sabe por quê? Porque se esse corpo quiser me levar para o lugar errado, agora mesmo eu esmurro ele à escravidão. Ou eu esmurro ele e o reduzo à escravidão. Para quê? Para que depois de ter pregado, eu mesmo não venha a ser É uma vida de reprovação. É uma vida mergulhada no lugar errado. É uma não aceitação da promessa. Então, é possível que um cristão seja desqualificado para a promessa de Deus. Por quê? Porque ele deixa o corpo mandar nele. Não, mas se você tem palavra, medita nela e confia de todo o seu coração, o seu corpo vai obedecer o rebote que Deus anunciou. Fique de pé, vamos cantar. Sempre dura, sua aliança eu sei que vai manter. Estou invocando o Deus de Moisés, que fez o oceano se abrir. Sei que podes fazer o mesmo por mim. És tudo que eu preciso, és tudo que eu preciso, Deus, que eu preciso, Deus. És o Senhor dos tempos, se estou de pé porque és fiel, porque és fiel. Estou chamando o Deus de Maria, cujo favor repousa em mim. Todas as coisas são possíveis em ti. Estou chamando o Deus de Davi, que fez de um menino vencedor
Quem fez Davi capaz, vai me fazer capaz. És tudo que eu preciso, és tudo que eu preciso, Deus, que eu preciso, Deus. És o Senhor dos tempos, se estou de pé porque és fiel, porque és fiel. És tudo que eu preciso, és tudo que eu preciso, Deus, que eu preciso, Deus. És o Senhor dos tempos, se estou de pé porque és fiel, porque és fiel. Seu plano revelou, sua graça me alcançou. Tu és o mesmo Deus, tu és o mesmo Deus. Clamores respondeu, hoje responde igual. Tu és o mesmo Deus, tu és o mesmo Deus, fiel e provedor, nunca me abandonou. Tu és o mesmo Deus, tu és o mesmo Deus, outro igual não há, ele se move aqui. Tu és o mesmo Deus, tu és o mesmo Deus, curou enfermos e hoje cura aqui. Tu és o mesmo Deus, tu és o mesmo Deus. Era o Salvador, hoje é o Salvador. Tu és o mesmo Deus, tu és o mesmo Deus. És tudo que eu preciso, és tudo que eu preciso, Deus, que eu preciso, Deus. És o Senhor dos tempos, se estou de pé porque és fiel, porque és fiel. És tudo que eu preciso, és tudo que eu preciso, Deus, que eu preciso, Deus. És o Senhor dos tempos, se estou de pé porque és fiel, porque és fiel. Cativos libertou, em ti sou livre. Tu és o mesmo Deus, tu és o mesmo Deus. Milagres ele fez, milagres vai fazer. Hoje nesse lugar, hoje nesse lugar. Estou chamando o Santo Espírito, tua presença é como um rio nesse lugar, como um rio nesse lugar, como um rio nesse
Faça assim com a sua mão. Pai, eu declaro, eu acredito que existe uma unção para nos tirar do meio da crise, nos mostrar um futuro, um horizonte, algo diferente apontando ali na nossa frente, Senhor. Eu declaro que os olhos espirituais de cada um de nós estará ligado àquilo que você tem para nós e não às coisas que estão acontecendo aqui ao nosso redor. Obrigado por ousadia e intrepidez para tomarmos posse do nosso rebote nesse mês de setembro. Nós também temos um cântico como Isaac teve. Obrigado porque a nossa boca está cheia de riso. Nós estamos em alegria, cavando poços, acreditando. Aqui está o meu milagre, aqui está a minha resposta, aqui está o meu lugar maior, o lugar mais largo, ou a amplitude que Deus tem prometido para mim. Obrigado que não é no mês que vem, não foi no mês passado, mas é nesse mês. Porque não agora, porque não amanhã de novo, e porque não sábado de novo, e porque não domingo de novo. Eu vou cavando poços e vou abrindo lugar, o espaço para que você faça algo sobrenatural acontecer. Nós cremos, eu te adoro, por um povo que puxa o sobrenatural e que se move em uma palavra e que faz aparecer o que aparentemente não poderia aparecer. Eu faço pela fé agora. Eu declaro debaixo da unção profética, cadeias sendo quebradas, grilhões sendo arrebentados em nome de Jesus. Eu declaro a impossibilidade humana se tornando uma possibilidade divina, e algo acontecendo, algo poderoso acontecendo, algo poderoso acontecendo. De repente, algo se movendo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, quem recebe, diga amém.